equilibrar, ele vai em lua de mel com a esposa, mas semana que vem ele está aqui. Vamos continuar falando do Peixe, falando do Santos, agora sobre a busca pelo treinador. César Sampaio comandou o time ontem na vitória sobre o Galo, comandou a equipe interinamente e não tem sido fácil, porque o Santos já levou 4 nãos. Dorival, Tite, Luiz Castro e Sampaoli. Musetti, realmente, né? Apesar de terem nomes fortes aí no mercado, não necessariamente eles são fáceis de serem contratados, né? Como é que está essa busca do Santos? E cresce a possibilidade agora de o próprio César Sampaio assumir o time definitivamente? Cresce. O tempo está contando a favor do César Sampaio. É curioso como tudo mudou muito rápido no Santos. O Santos perde para o Fluminense, vai dormir no domingo acreditando que daria mais uma chance para o Caixinha. Convoca-se uma reunião da diretoria na manhã de segunda-feira. Eles debatem, entendem que não tem por que dar mais tempo para o Caixinha, que precisam demiti-lo. E na mesma segunda-feira à tarde, eles traçam 4 alvos, que são os 4 que a Lu disse que recusaram tanto. Primeiro Tite, depois Dorival, Luiz Castro, que eram 3 nomes de consenso. O Sampaoli ainda dividia opiniões, mas o Santos foi atrás mesmo assim, o Sampaoli também recusou. Então o Santos se viu, a princípio, tranquilo, porque havia 4 opções boas no mercado. E aí depois, com os 4 não, começa a reavaliar as opções e percebe que não há ninguém de consenso nesse momento. Então, assim, o Fernando Diniz foi sugerido, por exemplo, mas a passagem dele no Santos não foi boa, o último trabalho dele no Cruzeiro não foi bom, tem mais gente dizendo que não do que sim. Aí a Gabriela Bino, na live do Santos comigo ontem, trouxe que o Santos sondou o Tata Martino. Bom, a opção boa, um cara experiente e tal. Aí vão atrás do trabalho dele e falam, pô, ele não foi tão bem no Barcelona assim, pô, ele saiu do Inter Miami, por que ele saiu do Inter Miami? Será? Não tem identidade, nunca pegou um trabalho no começo no Brasil, como é que vai ser? Então, todo nome acaba tendo prós e contras, e mais contras do que prós. Aí, enquanto isso, o Santos vence o Atlético Mineiro jogando bem, pelo menos no primeiro tempo foi superior, no segundo tempo conseguiu controlar o resultado. O Santos entende que a preparação para o jogo foi muito boa do César Sampaio, que ele fez bons diagnósticos, que o time estava com ele, que correu até o final, que ele é bom de vestiário. E aí isso tudo culmina na entrevista coletiva emocionada dele. Basicamente, ele pede uma chance, diz que isso é um sonho, né? Ele tem muita educação, diz que quer assumir o Peixe e torce para que isso dure o máximo possível, que ele está maluco por dentro por estar vivendo essa oportunidade. E ele chora dizendo que Deus tem um propósito para ele. E aí, enquanto eu olhava para o César Sampaio, eu olhava também para a porta do vestiário onde estavam os dirigentes. Ali estava o senhor Pedro Martins, o Marcelo Teixeira Filho, né, que é o filho do presidente Marcelo Teixeira, assessores da presidência. Um meio que olhava para o outro, tipo assim, será? Pô, será que não é o César Sampaio a solução? Ele sai da coletiva, todo mundo dá um grande abraço nele, e aí o discurso que até ontem era de buscar um técnico experiente, de avaliar o mercado, hoje já é, pô, vamos ver como é que vai ser contra o São Paulo no domingo. Então eu já acredito que enquanto o Santos não consegue achar esse nome de consenso, e o César Sampaio vai ganhando pontos e tempo, essa sanção pode ser fundamental. Se não chegar lá no Morumbi e ganhar de São Paulo, são 2 vitórias. E não auxiliar qualquer. Não um cara que acabou de se aposentar. Ele tem 57 anos, trabalhou na seleção brasileira com o Tite, trabalhou no Flamengo, é um cara de identidade com o próprio Santos, né? Ele é chamado de menino da vida, né? Pela passagem dele como atleta. Então, assim, eu acho que as chances crescem. O Santos ainda está olhando pelo mercado. E se pintar um nome de consenso, o Santos vai buscar. E pode ser que dê certo e o César Sampaio continue na comissão. Mas eu acredito que o César Sampaio vai comandar o Santos contra o São Paulo e que uma vitória no Morumbi pode mudar os planos. Eu conheço o César Sampaio há um tempo, trabalhei com ele já. O César, ele tem não só a experiência do campo, mas ele tem experiência de gestão. O César, o Sampaio, ele trabalhou já com o esporte olímpico, no terceiro setor. Ele trabalhou em montagem de clube, parte administrativa, no Rio Claro. E aí depois ele partiu para o campo. Se preparou, fez os cursos da CBF. E eu me lembro que eu entrevistei ele quando ele era convidado da CBF como ex-atleta da seleção para participar ali da comissão técnica ali, como ex-atleta convidado. E aí o Tite foi gostando muito dele, ele foi tendo uma parceria muito grande com o Clebinho Xavier, com o próprio Matheus, filho do Tite, o Bach, e aí acabou
eu me lembro um dia, a gente estava em Singapura, numa cobertura de seleção brasileira, de amistoso, eu virei no hotel para o César e falei, César, você vai ficar na comissão técnica do Tite. Ele, como você sabe? Aí eu falei assim, não, eu estou falando do feeling meu, você já acabou de me entregar a notícia. Aí ele, não, aí ele brincou comigo e virou, realmente aquele dia virou uma notícia. E ele, pô, eu queria muito, eu estava querendo muito, eu gostei daquilo. Aí eu falei, por que você não vira treinador? Ele, não, eu sou muito bonzinho para ser treinador. Mas eu sei que ao longo do processo de estudo, de auxiliar, ele estava desenvolvendo, ele estava mudando de ideia. Mudando de ideia, assim, não que, não quero mais ser treinador porque eu sou muito bonzinho, como ele brincou ali comigo. Mas assim, ele estava mudando de ideia e já estava acreditando que poderia ser um bom treinador. Então, para ele hoje, o Santos, seria um grande desafio. E o César está, de fato, empolgado com isso e emocionado com essa história que ele está construindo, de um cara que se preparou. Então, ele tem todos os pré-requisitos, desde trabalhar com gestão, se preparar no campo, trabalhar em seleção. Ele foi gerente de futebol do Palmeiras também em 2009. 2009 ou 2019? 2019, né? Acho que ele foi na época... 2009 a 2013. Foi na época do Brunoro ali, se eu não me engano. Isso, 2009 a 2013, é isso. E ele é um cara, assim, muito querido, assim, ele é muito agregador. Então, assim, pro vestiário faria muito bem. Então, assim, eu acho que é uma boa oportunidade. Óbvio que o resultado fala muito, né? Diz muito, né? Mas acho que seria uma baita oportunidade para o Santos. E é legal, né? As pessoas podem adquirir novas habilidades, amadurecer, testar coisas novas, né? Eu acho isso sempre legal, essas transições de carreira aí. Musetti, brigadão, viu? Boas apurações aí para você, sempre atualizando a gente com notícias quentíssimas. E vamos aguardar aí, né, todo esse exame do Neymar, muita expectativa em torno disso. Obrigada, amigo. Obrigado, Lu. Devemos ter novidades hoje de Neymar e de técnico, eu acho que só depois do clássico. Mas obrigado, Lu, Renan, todo mundo que estava assistindo. Até a próxima. Valeu, querido. Vamos falar do Palmeiras agora? O pessoal estava aqui me cobrando no chat, então hora de falar do Verdão, claro, porque o Verdão, hein? Que vitória lá no Beira-Rio, hein? 1-0, gol do Facundo.